tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai continuar mais um conteúdo. Vamos falar agora sobre a atmosfera, tá? Então, abre aí o livro lá na página 303, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre a atmosfera. A gente já viu litosfera, hidrosfera, agora a atmosfera. É uma parte da Terra, é a parte da Terra que é composta por ar, tá? O ar é a atmosfera. Toda a parte da Terra em volta da litosfera é conhecida como atmosfera. A gente vai ver o que ela faz, quais são os gases que compõem ela, qual é a grande função da atmosfera e por que ela é tão diferente. Ok? Nós somos um dos poucos planetas que tem atmosfera, vocês viram isso lá com a professora desculpa, Diana, quando viram o sistema solar. Antes da gente começar a falar da nossa própria atmosfera, a gente vai falar das propriedades do ar em geral. Tá? O nosso ar, vocês também viram com a professora Dayana, é uma mistura, ok? Ele é a mistura de vários átomos, várias moléculas diferentes. A gente vai ver quais são elas daqui a pouquinho. Mas só para vocês lembrarem que o ar é uma mistura. E ele tem algumas propriedades. Uma delas é a expansibilidade. Na verdade, essas três propriedades aí, elas estão bem relacionadas. Expansibilidade, compressibilidade e elasticidade. Expansibilidade, ela vai falar que o ar, ele ocupa todo o espaço onde ele é colocado. Por exemplo, se eu coloco um pouco de ar numa garrafinha d'água, se eu tenho uma garrafinha d'água, coloco um pouco de ar nela, só assopro um pouquinho de ar, aquele ar vai ocupar todo o espaço da garrafa d'água, o que é diferente de líquidos, por exemplo. O gás, ele tem essa grande diferença, ele vai ocupar todo o espaço, porque ele pode se espalhar com uma maior facilidade. Lembrando que a gente viu lá na outra aula sobre estados físicos, o estado físico, que é o gás, né, que é vapor, a gente viu como o da água, mas todas as matérias podem estar no estado de gás. Esse gás, ele tem a capacidade de se expandir, chamada expansibilidade, ele consegue ocupar todo o recipiente que ele for guardar. Compressibilidade é a capacidade dele ser comprimido. Se eu tenho uma seringa, por exemplo, e eu pego e empurro esse ar ele consegue ser comprimido. A gente tem como ver sobre ar comprimido quando a gente está enchendo o pneu da nossa bicicleta, que está ali dentro, é o ar que vem do lado de fora, ele é comprimido, e aí ele é posto no pneu da nossa bicicleta, e aí ali dentro ele fica completamente comprimido, por isso que ela fica cheinha, como se estivesse com alguma coisa sólida ali dentro, mas na verdade não, é só o ar comprimido. E elasticidade na verdade, meio que uma junção, né? É a capacidade do ar dele esticar e comprimir, tá? O ar, ele é muito elástico, eu posso pegar esse ar que está dentro do meu quarto e colocar ele dentro de um recipiente bem menor, e aí ele vai ficar comprimido, ou eu posso soltar ele aqui no meu quarto e ele vai ficar expandido, tá? Então, o ar, ele é elástico. O ar, ele também é matéria, ou seja, ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se a gente passar a mão assim, a gente consegue sentir um ventinho. Então, é o deslocamento desse ar. Por que a gente consegue sentir isso? Porque ele ocupa lugar no espaço. Quando a gente faz assim, a gente está deslocando para botar a nossa mão no lugar onde ele já estava. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se minha mão, no lugar onde está minha mão, não tem ar, tem em volta, mas exatamente no lugar onde está ela, não tem ar, o ar está em volta, porque o ar também é matéria, assim como a minha mão. Então, como esse ar é matéria, ele vai realizar uma pressão, tá? Uma pressão na superfície, por exemplo, aqui da Terra, todas as camadas de ar que estão em cima da gente realizam uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica, ok? Quanto mais próximo da Terra, maior a pressão. Quanto mais longe da superfície da Terra, menor é essa pressão, porque é menor a quantidade de ar que vai estar em cima da gente. Tá? Vamos para o próximo agora. Vamos ver do que a nossa atmosfera é feita. Tá? Quais são os gases que compõem a nossa atmosfera?
A nossa atmosfera tem 78% de nitrogênio, que é um gás, e 21% de oxigênio. E 1% são os outros gases, dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases que tem na nossa atmosfera, mas é uma quantidade muito, muito baixa. O nitrogênio, ele é o principal gás da nossa atmosfera. Só que o que é muito engraçado é que esse nitrogênio, ele não pode ser respirado pela gente. A gente não consegue absorver o nitrogênio quando a gente faz isso. A gente só consegue absorver, na verdade, o oxigênio. Um pouquinho de monóxido de carbono também, mas mais o oxigênio quando a gente faz esse processo de inalar, inspirar esse ar, tá? Esses gases são muito, muito importantes para a vida, para a manutenção da vida como a gente conhece. Assim como a gente tem lá na água o ciclo da água, esses gases também têm ciclo dentro da nossa natureza. O nitrogênio, por exemplo, ele é utilizado para construir os nossos ácidos nucleicos, que ficam lá no núcleozinho das nossas células, o nosso DNA, tá bem? Ele é utilizado para construir nossas proteínas. Então, o nitrogênio ele é utilizado para bastante coisa. A gente não consegue absorver ele respirando, mas tem outras maneiras de se absorver ele. Principalmente a gente comendo legumes, tá? A gente comendo outros tipos de raízes, porque eles vão estar presentes nesses alimentos. Porque existem bactérias no nosso solo e bactérias que são associadas a algumas raízes de plantas, principalmente plantas leguminosas, como o feijão, a soja, essas leguminosas que a gente chama, é assim que é o nomezinho delas, é estranho mesmo, elas têm algumas bactérias associadas à raiz delas que conseguem absorver esse nitrogênio. E aí, quando elas absorvem esse nitrogênio, elas passam esse nitrogênio para a planta, tá bem? Então, o nitrogênio é muito importante, por isso que a gente tem que comer bastante leguminosas. O oxigênio, ele também tem um papel importantíssimo, obviamente, na nossa vida, do nosso planeta, nos nossos ecossistemas. O oxigênio, ele é o ar que a maioria dos seres vivos respira, tá? Existem algumas bactérias que não respiram oxigênio, isso é muito legal e muito importante da gente saber também. Mas, por exemplo, a bactéria que causa o tétano não respira oxigênio, então se ela entrar em contato com o oxigênio, ela morre. Por isso que ela vive enterradinha na terra normalmente. Mas, voltando, o oxigênio, ele é o ar que a gente respira, o ar que a maioria dos seres vivos respira. Então, como é que seria esse ciclo do oxigênio, né? A gente respira, a gente inala ele, né? E a gente já está utilizando esse oxigênio. Como é que ele é devolvido para o ambiente? Através da fotossíntese das plantas. As plantas vão usar um outro gás, que a gente já vai ver agora, que é o dióxido de carbono. Pegar esse dióxido de carbono, utilizar no processo de fotossíntese e elas liberam oxigênio. Lembrando que as plantas não só fazem fotossíntese, mas elas respiram também, tá, galera? A planta respira o tempo inteiro, igual a gente. Ela respira do momento que ela nasce até o momento que ela morre, igualzinho a gente. Então, de manhã, de tarde, de noite, ela está respirando. Esse oxigênio que ela produz, parte ela mesma usa na respiração dela. E o dióxido de carbono, tá? O CO2, que é um gás muito falado aí, mas ele é extremamente importante para o nosso planeta. A gente, quando respira, faz assim, a gente inala, a gente inspira oxigênio e quando a gente faz assim, a gente libera gás carbônico no ambiente. Então, toda vez que você está respirando, você está consumindo oxigênio e liberando gás carbônico, tá? As plantas fazem, na fotossíntese, o processo ao contrário. Na fotossíntese das plantas, o que elas fazem? Elas pegam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Por isso que plantas são tão importantes para o nosso planeta. Por isso que a gente não pode sair destruindo todas as florestas daí do mundo. Mas uma coisa legal da gente saber também é que a maioria do oxigênio do nosso planeta não vem das plantas terrestres. Isso é muito importante. É o mar. O mar, Paulo, como assim? O mar, eu digo as plantas que vivem no mar, as algas, né? A gente vai ver que elas é que produzem, elas também fazem fotossíntese, assim como as plantas terrestres.
e elas que produzem a maior parte do nosso oxigênio. Então é muito importante a gente não matar as plantas da terra e não pôr no mar, porque aí a gente vai ter bastante oxigênio para poder utilizar, continuar vivendo aí. Lembrando, mais uma vez, nunca esqueçam disso, as plantas não só fazem fotossíntese, como elas respiram também. Com o oxigênio que elas produzem, elas usam uma parte, tá? Ficou entendido? Esses são os nossos gases atmosféricos. A gente também tem o vapor d'água, a gente viu isso na outra aula sobre água, hein? Que quando a água ela ferve, ela vira vapor d'água. E aí a gente tem o ciclo da água. Esse vapor d'água fica na nossa atmosfera até ele condensar, lembra? Condensar e virar água líquida e depois precipitar na forma de chuva. Então, a gente também tem vapor d'água na nossa atmosfera. Como é que é formada a nossa atmosfera? Ela tem várias camadas e essas camadas são diferentes, tá? Então, vamos lá. A gente tem algumas camadas aqui. A gente tem a troposfera, que é essa de baixo, que é a que a gente tem contato, tá? Nessa troposfera é que a gente encontra esse oxigênio que a gente consegue respirar, esse céu que a gente vê, tudo isso é a troposfera. Logo acima da troposfera, desculpa, é a estratosfera. A estratosfera é onde voam os nossos aviões. Quando você está voando de avião, você voa entre a tropo e às vezes pega um pouquinho, boa parte da estratosfera. A mesosfera é onde a gente tem o consumo, normalmente, dos meteoros, tá? É onde a gente vê a aparição dos meteoros, é o consumo dos meteoroides que entram, eles vêm queimando, e aí a gente tem o consumo deles na mesosfera. A termosfera, e que tem a ionosfera também, é ali no meio, junto da termosfera, é onde passam as nossas ondas de rádio. As ondas do rádio que a gente consegue ouvir, elas passam nessa termosfera. E a exosfera é a parte mais de fora do nosso planeta, é onde tem contato com o resto, o nosso universo aí, essa parte de fora, ok? Então a gente tem essas camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 5 camadas. Isso é muito importante. A gente, na nossa estratosfera, aqui, a gente tem uma coisa muito importante que é chamada de camada de ozônio. Isso. Qual é a importância da camada de ozônio? A camada de ozônio, ela protege a gente contra a radiação solar, a radiação ultravioleta, que a gente chama, tá? A gente tem 3 tipos de raio ultravioleta: o VA, o VB e o VC. Sendo o VC muito, muito perigoso. O VB é o que causa queimaduras na pele e o VA é o que causa envelhecimento da pele. É o principal que chega aqui na nossa superfície terrestre, graças à nossa camada de ozônio, tá? A nossa camada de ozônio, ela é feita pelo gás chamado ozônio. Esse gás também é proveniente do oxigênio. Só que o oxigênio é O2, o ozônio é O3. Como é que esse ozônio faz para proteger a gente? A radiação vem, bate nele. Quando bate no ozônio, esse ozônio não eram 3 moléculas juntinhas? Elas vão se separar. E aí, quando ele bate, ele é absorvido. Esse raio é absorvido. E aí separa essas moléculas. Como se fossem 3 moléculas juntinhas assim, tá? Igual bolinhas, quando você está jogando sinuca. E aí, o raio bate e espalha essas moléculas. E é assim que elas fazem com que o UVC não chegue aqui pra gente e não cause maiores danos. Então, quanto mais a gente liberar alguns tipos de gases, tipo os clorofluorcarbonetos, CF6. Os CF6, eles vão impedir que essas moléculas se separem na hora que elas encontrarem o raio ultravioleta. Então, esse raio vai conseguir passar. Ao invés dele bater nessas moléculas, ele vai passar direto, tá? Então, a gente tem que tomar muito conta da nossa camada de ozônio, porque ela protege a gente contra a radiação do Sol. Como é que ela faz isso? Essas moléculas de ozônio, elas pegam essa radiação ultravioleta e com essa força elas conseguem se separar. Okay? Depois elas voltam a ficar juntas. Mas logo que bate, elas se separam. Como esses meus 3 dedos juntos, bateu,
Eles se separaram, depois eles voltam a ficar juntos. Bateu, se separaram, voltam a ficar juntos. Ok? Ficou entendido? A camada de ozônio é muito importante. Agora nós vamos falar de um efeito que causa o calor natural do nosso planeta. O nosso planeta, ele tem um efeito chamado efeito estufa. E é graças a esse efeito estufa que a gente consegue ter a sobrevivência aqui na Terra. Por quê? Se eu não tenho atmosfera, eu não tenho esses gases de efeito estufa, de manhã vai ser muito quente e de noite vai ser muito frio. Por que de manhã vai ser muito quente? Porque eu tenho a radiação solar batendo direto na minha superfície terrestre. Todos aqueles UV que a gente viu, UVA, UVB, UVC, vão estar batendo direto na superfície da Terra. Assim como o raio infravermelho, que é o que dá esse calor pra gente. Então ele vai estar batendo direto na Terra, direto. Então vai ficar muito quente, muito quente, muito quente. A gente não ia conseguir sobreviver. E de noite, que não tem esses raios, ia ficar muito, muito frio. Porque o calor ia todo embora, tá? A gente tem Mercúrio, por exemplo, que vocês viram lá no Sistema Solar, quando vocês estudaram sobre os planetas do Sistema Solar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Quando Mercúrio está lá de cara para o Sol, ele fica muito quente. Mas quando uma parte de Mercúrio está de costas para o Sol, ou seja, está de noite, e ele não está de cara para o Sol, os raios solares não estão chegando, fica muito frio. Porque Mercúrio não tem atmosfera para poder segurar esse calor que foi dado para ele durante o dia inteiro. Aqui na Terra, nós temos essa atmosfera. E essa atmosfera é o que promove a nossa vida aqui na Terra. O que vai acontecer? A radiação solar, que vocês podem ver aqui, nessas três cores, amarelo, laranja e vermelho, elas vão chegar na Terra. Parte dessa radiação solar, ela é refletida para fora, que está aqui em laranja, ela volta para o universo, parte dela fica presa aqui, vocês estão vendo aqui em vermelho. Essa parte que fica presa é o que deixa o nosso planeta quentinho e gostosinho, tá? Se a gente não tivesse ela, ia ficar muito, muito ruim, ia ficar bem frio e a gente não ia conseguir sobreviver no nosso planeta. É basicamente isso. Aí, vocês podem já ter ouvido falar que o efeito estufa é ruim. Na verdade, não é ruim. O efeito estufa é bom. Tá? O único problema é quando esse efeito estufa é agravado, quando ele é aumentado, que é o que tem acontecido hoje. Nós vamos ver agora quais são os gases de efeito estufa e qual é o grande problema de eles estarem aumentando na nossa atmosfera. Então, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje, que é o aquecimento global, que é aumento da temperatura média do planeta. O nosso planeta tem uma temperatura média, se eu não me engano, que é de 15 graus Celsius, tá? E, galera, lembrando que é uma média, ou seja, o que significa ser uma média? Eles pegam os lugares mais quentes do planeta e os lugares mais frios e dividem e fazem uma média. Ficou entendido? Então não significa que no planeta todo vai ser essa mesma temperatura. Mas quando você pega os lugares mais quentes, os lugares mais frios e divide, você faz uma média. Esse é o aquecimento global. O aquecimento global significa aumentar a temperatura média do planeta. E o que isso significa na prática? Lugares quentes vão ficar mais quentes, lugares que eram frios vão ficar mais quentes também. Isso é um problema. Por exemplo, lugares quentes mais quentes, vai ficar muito, muito quente, alguns animais não sobrevivem. Em lugares frios eram mais quentes, vão derreter geleiras, por exemplo. E aí a gente vai perder local de alguns animais, vai aumentar o nível do mar e acarretar vários problemas. Mas vamos devagar com o aquecimento global. Como é que isso pode acontecer? Se a gente tiver uma maior liberação de gases de efeito estufa, pessoal, uma maior liberação, a gente já tem uma liberação natural desses gases. Foi? Mas se houver uma liberação maior, e como isso acontece? Através de automóveis, através de indústrias e através de várias outras coisas que podem causar problemas para a nossa atmosfera. Quanto mais a gente liberar, mais quente vai ficar. Tá? Não é ruim o efeito estufa. Ruim é o agravamento dele. É a liberação excessiva de gases de efeito estufa. Quando isso começa no nosso planeta? A partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece na Inglaterra. E aí, o que acontece lá? Eles começam a usar máquinas a vapor. Máquinas a vapor queimam
queimam carvão, tá? Foi entrado o trem a vapor, as máquinas a vapor, no geral, e eles começam a queimar carvão. E qual é o problema de queimar carvão? Você libera CO2, uma quantidade muito maior de dióxido de carbono na atmosfera. E esse dióxido de carbono é um dos gases do efeito estufa. Então, quanto mais eu liberar, mais quente vai ficar, tá bom? E agora a gente tem várias outras coisas, não só a máquina a vapor. A gente tem automóveis, a gente tem fábricas e a gente tem essas máquinas também. Tem alguns lugares que usam a queima do carvão para poder gerar energia. A gente tem o churrasco, o famoso churrasco. Churrasco libera muito, muito, muito CO2 para a atmosfera. Apesar de ser gostoso, a galera gostar muito de churrasco, ele libera uma quantidade bem grande de gás para a atmosfera. Então, a gente o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode reduzir o número de carros na rua. Se a gente vai de carro trabalhar sozinho, a gente pode dar carona para alguém, para evitar que tenham 2 carros na rua e tenham um só. A gente pode usar transporte público, principalmente transportes que não vão liberar diretamente, tá? Diretamente CO2, como trem, metrô, essas coisas. Até porque o trânsito está ficando cada vez pior, né? Cada vez mais caro. Porque as pessoas evitam de pegar transportes públicos e estão saindo com os seus carros. Então, sempre que a gente puder ter uma alternativa, a gente utiliza essas alternativas. Para ir na padaria, não precisa pegar o carro, pode ir andando ou ir de bicicleta. É sempre mais fácil. Agora, vamos lá. Vou mostrar algumas coisas para vocês sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer no nosso planeta, ok? Aqui, no primeiro infográfico, a gente tem a extensão mínima de gelo do Mar Ártico, tá? Então, vocês podem ver que a partir de 1980, a quilometragem dele era muito maior. O que isso significa, galera? Significa que em 1980 ele era maior, a parte de gelo era muito maior e ela está diminuindo. Por quê? Porque o planeta está esquentando, tá? Agora, vamos para esse outro aqui, temperatura global e dióxido de carbono. A temperatura global está aqui em laranja e dióxido de carbono está aqui em amarelinho. Vocês podem ver um aumento muito crescente até 2013. Esse gráfico não é tão recente, ele é de 2013. Foi um dos melhores que eu achei, na verdade. Que é mais fácil de entender. Tem outros mais modernos, mas eles são bem difíceis de entender. Então, eu trouxe esse daqui, que é um pouquinho mais fácil. Mas se até 2013 estava assim, a gente não fez nada para melhorar, então também não está melhorando muito. A temperatura, ela tem um aumento gradativo, vocês podem ver, e a quantidade de CO2 também. A gente está cada vez mais indústrias. Muitas indústrias não usam filtro em suas chaminés. A gente tem aumentado o número de carros na rua e muitas coisas que causam problemas, tá? E aqui, quando pode piorar? Emissões de aquecimento esperadas até 2100. Em 2100, eu estaria com 102 anos. 102 anos. Muitos anos. Então, vamos lá, pessoal. Espero estar viva até lá, 2100. Se os países não agirem, a gente vai ter uma temperatura, um aumento, um aquecimento esperado de 4,1 a 4,8 graus Celsius. Muita coisa, tá? Imagina hoje o nosso calor aqui no Rio de Janeiro, às vezes faz 45 graus. Imagina se a gente aumentar 4,4, vamos botar 4, redondo, 4 graus. Nesse calor ficaria 49 graus Celsius no verão, muito quente aqui no Rio. É muita coisa, tá? Segundo as políticas atuais, a gente tem algumas políticas que fazem a redução e aí aumentaria em 2 a 3, 2,8 a 3,2 graus Celsius. E se as promessas que existem, falei, existem coisas prometidas, coisas que fazem e se não fizerem, tá? Segundo as promessas, a gente aumentaria em 2,5 a 2,8. Esse é o que eles acham mais aceitável, essa última aqui em azulzinho, tá? Isso não vai ser daqui a muito tempo, tá bem? Vai ser daqui a 80 anos, basicamente. 80 anos na idade da Terra não é quase nada. Passa assim, Terra piscou, passou.
Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo hoje para depois a gente não sofrer com isso. E aí, eu queria trazer para vocês uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que é reduzir o consumo de algumas coisas, tá? Principalmente de alimentos. A gente já falou sobre a redução de carne na rua, a gente pode reduzir também o nosso consumo de energia, que vai abaixar, querendo ou não, principalmente se a gente tiver numa crise hídrica, porque quando a gente está sem água, sem chuva, né, a gente para de usar a água vinda da hidrelétrica e começa a queimar carvão. E aí essa queima de carvão, como eu falei para vocês, libera CO2 para a atmosfera. A gente pode fazer algumas coisas, tá? Economizar sempre é uma boa. Economizar luz sempre é uma boa, mesmo que não tenha impacto direto no CO2, mas é uma boa. Porque a gente também vai estar economizando água, a gente vai estar economizando várias coisas que vão influenciar no planeta diretamente. Mas, se a gente puder andar cada vez menos de carro, é muito bom também a gente usar transportes públicos, principalmente, como eu falei para vocês, aqueles que não têm liberação direta de, de CO2 na atmosfera, como trens e metrôs. Eu falo não ter liberação direta, porque, querendo ou não, eles têm uma pequena liberação por N fatores, mas são coisas um pouquinho mais complicadas. Depois a gente vê isso. Mas a gente também pode reduzir o consumo de alguns alimentos, tá? A carne bovina, carne de boi, ela é um problema muito grande. Ela tem um impacto muito grande no nosso planeta. Não só porque o boi e a vaca liberam na sua flatulência, né, nos seus gases, aquele da barriga dele mesmo, CH4, que é um dos gases de efeito estufa, a gente viu lá atrás. Deixei para falar aqui porque é mais fácil. O que acontece? A gente tem uma quantidade de carne sendo produzida hoje em dia muito grande, muito alta. Mais do que a gente precisa até consumir, a gente come carne, muito mais carne do que necessita. Isso pode acarretar problemas de saúde, mas também acarreta problemas ambientais. Como o nosso número de gado é muito maior do que a gente necessita, a gente tem uma liberação de CH4, da flatulência, dos gases desses animais, muito mais alta, tá? Isso já é uma coisa. Além da indústria da carne liberar de outras maneiras CO2, porque para eu poder ter um pasto, eu preciso queimar uma grande área de eu preciso queimar uma grande área para poder fazer um pasto, que ele tem que ficar livre de árvores e tal. Então, eu preciso queimar aquilo ali. E para queimar aquilo ali, eu libero mais CO2 na atmosfera. Então, existem vários fatores que a indústria da carne vai acarretar malefícios para a atmosfera, tá bom? Então, reduzir o consumo de carne é muito bom. E tem outras coisas aqui também. Carne, se a gente... Olha só, isso é muito interessante. Qual é a quantidade de chocolate que vocês comem? Para poder plantar, para poder produzir um chocolate, a gente gasta bastante. A gente tem, a gente tem uma emissão muito grande, desculpa, a gente tem uma emissão muito grande de CO2. Vocês podem ver aqui no nosso gráfico. Com esse gráfico aí, vocês podem ver o que é bom, o que não é bom, o que a gente pode reduzir, o que a gente precisa reduzir, né? Porque existem coisas que a gente pode, coisas que a gente precisa. A carne bovina, a gente precisa reduzir, não é pode, a gente realmente precisa, tá bem? A gente pode reduzir outras coisas, como o consumo de chocolate e tal, e outros carne de carneiro. Acho que ninguém come carne de carneiro com tanta frequência, né? Acho que deve ser uma coisa bem cara mesmo, comer carne de carneiro. Mas, por último, lembrando que eu falei para vocês sobre queimadas. Queimar o lixo é um problema muito grande também. Queimar o lixo pode trazer um problema para a sua saúde, diretamente, e traz problemas para o planeta. Quando você queima lixo, você tem uma maior emissão de gases, tá bom? De efeito estufa, e isso é um problema. E quando você queima lixo, você inala aquela fumaça, mesmo que sem querer, porque a gente não queima o lixo muito longe de casa. Mesmo que seja lá na esquina, que parece longe, não é tão longe assim. Aquele plástico queimado vai entrar na sua via respiratória e vai te fazer mal ao longo do tempo. Então, tome muito cuidado com essa questão de queimar as coisas, queimar lixo, queimar... Tem gente que varre o quintal e queima. Isso não é legal.
tá bom? Além de a gente estar liberando coisas para a atmosfera, a gente está acarretando mal para a nossa saúde. Existem países, perdão, como a China, que agora todo mundo está usando máscara, né? Mas a China já usa máscara há bastante tempo. Por que a China usa máscara há bastante tempo? Porque lá a gente já tem um alto grau de poluição por conta da imensidão de indústrias que existem lá. O céu lá é mais escuro. Assim como aqui em São Paulo, o céu é mais escuro. A gente tem um fenômeno chamado de ilhas de calor, que é uma cidade urbana que produz muito calor, ou por ter muitas indústrias, ou por ter muitos carros. Então, aquele lugar fica mais quente, forma-se uma ilha de calor ali. Quando quando se sai, né, de um centro urbano, como ali o centro de Nova Iguaçu, o centro da cidade, a gente vai para um lugar mais afastado, tipo ar, por exemplo, a gente já consegue sentir uma diferença no ar. Por quê? Porque o ar tem uma quantidade menor desses gases que fazem mal. Esses gases causam problemas respiratórios, agravam problemas respiratórios. E além de fazer mal para o planeta, fazem mal para a gente. Então, lembrando que tudo que a gente faz tem consequência, tá? Pessoal, eu queria deixar para vocês essa mensagenzinha. Acho que eu falei um pouco demais, espero que não tenha sido uma tia chata, mas eu queria deixar para vocês pensarem e refletirem o que a gente pode fazer para melhorar. Façam os exercícios desse capítulo, tá bem? Eu boto as respostas lá no Classroom, qualquer dúvida no Classroom, e anotem as dúvidas, leiam o livro, a apostila de vocês, que aí as dúvidas a gente tira nas aulas, porque se vocês tiverem, é só falar comigo. Não fiquem com as dúvidas, porque senão na prova vocês não vão conseguir fazer, tá bem? Um beijo. Não esqueçam de colocar o nome aqui embaixo para saber quem viu a aula. Não esqueçam, tá? Porque senão a gente não tem como dar presença. Agora sim, um beijo. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau.